Tá compartilhado? Alguém abre aí o microfone? Não? Não. Raquel, pera lá, vamos tentar de novo aqui. Só mais um minutinho, tá, turma? Eu tinha testado, estava aparecendo bonitinho. Só vou abrir aqui o documento e a gente já vai. Vamos ver se a gente consegue agora, tá bom? Agora sim. Agora aparece, turma? Agora sim, Andréia. Perfeito, muito obrigada, Raquel. Então, vamos lá, nosso bate-papo de hoje é sobre citação e referência, né? Antes, eu gostaria de dar algumas notícias para vocês. Até o dia de hoje, nós temos um edital, o 155, né? Numa junção aí da agência Inova. Para quem não conhece, a agência Inova é a agência de transferência tecnológica, de inovação do Instituto Federal de São Paulo, ok? Então, quando nós temos esses projetos fortes de inovação tecnológica ou inovação territorial, nós temos contato direto com o Inova, que nos auxiliam, né? E também na questão de fomento, ok? Agência Inova. Então, aí a Agência Inova e a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, bolaram esse edital, que tem como objetivo identificar propostas de projetos de pesquisa ou inovação ligados à prevenção do Covid, ok? Então, é até hoje, né, infelizmente, mas eu não sei se também se modificará aí a data, mas qualquer coisa a gente avisa, tá? Acho que é uma oportunidade aí da gente trabalhar nessa questão tão pontual, né, que é a questão da pandemia, do Covid-19, e desenvolver aí um projeto, né, voltado à prevenção, tá? Depois, nós temos esses editais também abertos, que são editais de bolsas, né, dos programas de bolsas de iniciação científica e tecnológica, e nas edições 2020 e 2021, ok? Esses editais são do Instituto Federal? Sim, mas em parceria, né, com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, ok? Então, nós temos o edital PIBIT, né, PIBIC-PIBIT, nós temos o PIBIC-M, nós temos o PIBIC-M, o PIBIT-M também, e o PIBISP, ações afirmativas, tá bom? Então, está disponível lá, é a mesma regra, né, do institucional, do local, são os servidores que enviam, mas vocês que estão interessados, ou vocês que já estão participando, porém, sem bolsa, tá? Porque não pode acumular bolsa. Quem já tem bolsa do institucional não pode participar deste programa, ok? Então, quem não tem bolsa e está fazendo iniciação científica, ou quem ainda não está fazendo, né, procure um servidor e relate, né, que gostaria de participar, né? De repente dá tempo ainda de desenvolver um projeto em conjunto com o servidor,
e enviar até o dia 11 de maio, tá certo? Então, tem um tempinho aí, dá para trabalhar. Quem já está desenvolvendo projetos sem bolsa, até mais rápido, né, esse processo, tá? Eu aconselho, tá? Porque já está sentindo, verificando que pode melhorar no projeto, né? Está desenvolvendo ali no dia a dia com o aluno, né? Tem um momento de orientação, então isso fortalece, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Posso, então, continuando, tá? Bom, aqui eu trago dois elementos importantíssimos, né? Quando nós falamos a semana passada, só reforçando, falamos em forma e conteúdo, né? E aí existem normas técnicas, né? Existem formas universais. Nós não vamos encontrar só no Brasil, pelo contrário, né? Nós vamos encontrar no mundo todo normas de como citar autores, de como trazer os textos, né, as leis, os decretos para o nosso projeto, ok? Então, não pode ser feito de maneira variada. Se você, na sua pesquisa, e todo mundo começa com uma pesquisa secundária, jamais você pode se apropriar de um texto, de uma lei, de um decreto, de uma notícia, numa revista, num jornal, sem citar e sem referenciar, ok? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Alguém abriu o fone? É que eu não vejo. Alguma pergunta? Posso continuar então, né? Então, vamos lá. Então, assim, guardem o seguinte, todo projeto, ele começa pela pesquisa secundária. O que é a pesquisa secundária? É aquilo que já existe, tá? Que já está descrito, que já foi publicado. Então, vamos exemplificar nos livros, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, os trabalhos de conclusão de curso, os artigos, né? As notícias nos jornais, tá? Os artigos nos jornais e revistas também, né? Nos eventos científicos, os anais, enfim, tudo aquilo que já está publicado, né? Então, está posto ali. E aí a gente começa sempre uma pesquisa observando o que já existe. Por isso, uma pesquisa secundária é o que já existe, o que já está posto, o que já está publicado, né? E a partir desse levantamento, dessa pesquisa que a gente faz, e no caso de vocês que estão desenvolvendo iniciação científica, sempre, 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 a partir das orientações, né, do professor, né, ou do servidor, enfim, é que vocês elaboram essa pesquisa, né, existe um norte, é a partir dos temas que vocês estão trabalhando no projeto, é sempre a partir dos temas, né, e dos subtemas, é a partir do que foi acordado com o orientador, quais serão as etapas, quais serão os objetivos específicos deste projeto, a partir de todo, né, tudo que é construído entre vocês e os orientadores, é que vocês vão escolher, né, e depois de feito a pesquisa secundária, que vocês vão escolher o que vocês irão citar no projeto de vocês. E aí nós damos nomes diversos, né? Nós falamos que nós vamos fazer uma revisão teórica, ou então uma revisão bibliográfica, ou então um arcabouço teórico, né? O estado da arte, saber como que se encontra, né? Aquele tema, aquela concepção, aquela teoria,
né, neste momento, o que está sendo discutido, né? E aí a gente vai escolher o que a gente vai citar no nosso projeto, ok? Só que todas as vezes que a gente cita, a gente tem que referenciar. A gente retirou de algum lugar. A gente não pode se apropriar, tá? Ser regido legalmente, tá? É uma propriedade intelectual. Então, a gente não pode citar algo, seja esse algo um livro, uma dissertação, uma tese, uma lei, sem referencial, ok? E quem é que dá conta, né, do procedimento legal no Brasil é a ABNT, ok? É a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, né, de Normas Técnicas. Eu trago para vocês, inclusive, o link, né, do site da ABNT, tá? E eu trago também o que a ABNT preconiza como norma técnica, ok? É o documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. É exatamente isso que faz, né? Então, uma norma é uma regra, né? E o que ela visa, né? Ordem, organização, né, de um dado contexto. E vocês vão perceber, assim, se vocês pegarem um texto internacional, as normas referidas à ABNT são muito próximas das normas internacionais, ok? Existe uma coerência aí entre as associações de normas técnicas internacionais, ok? De forma que vocês conseguem fazer uma leitura de qualquer texto em qualquer país, em qualquer língua. Por quê? Porque existe um ordenamento, existe uma ordem, existe uma organização, né, textual a partir de regras, né? E cada país tem a sua associação aí que determina essas normas técnicas, ok? No caso da citação e da referência, há normas prescritas pela BNT, ok? Eu não vou entrar aqui no mérito, tá? Existem várias normas. O que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje é o que é crucial, né? Então, vai servir para quem nunca fez, para quem já teve contato com metodologia da pesquisa, mas não adianta, às vezes eu escuto assim, não, professora, eu já estudei sobre isso. Vocês vão perceber que citação e referência, a gente tem que realmente vivenciar isso, tá? A cada texto construído, a cada citação realizada, vocês vão perceber que vocês vão melhorando, né, a construção textual, né, a construção das ideias do autor, né, se apropriando dessas ideias do autor ou dos autores, né, e as referências. Por quê? Porque existem as normalidades, né, como é que se cita um livro? Mas muitas vezes a gente acaba citando, referenciando, muitas são disponíveis na internet, né, que possuem, às vezes, autores, aí fica mais fácil, mas às vezes não possuem, ok? Então, todos esses pormenores é a partir de uma vivência da escrita científica que esse tipo de normatização se torna comum para nós, tá? Então, assim, vivência, ok? E a gente erra a todo momento, aí a gente tem que retornar essas normas, lembrando o seguinte, alguém precisa falar comigo? Abrir novamente. Andréia? Sim? Não, é só perguntaram aqui se essa conferência está sendo gravada. Ela está sendo. O Adriano está gravando, porque
a partir, né, dessa semana, a gente começa as gravações de palestras e minicursos para a área de extensão, ok? Então, ele solicitou essa possibilidade já para ele sentir, né, como é que fica. Não vai ser não vai ser nessa plataforma, vai ser no YouTube, mas para ele ter uma ideia de como fica já, né, em termos de som, de vídeo mesmo, ok? Ok, vai ser, pelo que ela está dizendo, depois vai ser disponibilizado no YouTube. Eu não sei se todos vocês já se inscreveram no canal, no Instituto, então fica aí o apelo, né, Andréia? A gente até envia, então, para vocês, se o Adriano está respondendo, né, para que ele coloque, por gentileza, já, né, o link do YouTube, da nossa página, né, e aí esperamos, né, queremos passar aí das 500 inscrições, ok? Quem sabe chegar a 1.000, 2.000, enfim, né, vamos juntos. Muito obrigada, Raquel. Então, é isso mesmo, tá? Então, no caso da citação da referência, há normas prescritas. Agora, eu faço um adendo aqui. Por quê? A ABNT, ela serve como norte, tá? E vocês vão perceber, prestem bem atenção no que eu estou descrevendo, vocês vão perceber que cada instituição vai se apropriar, né, desse norte, tá? Então, muitas vezes eu escuto assim, professora, eu recebi o template, né, o modelo, e aqui está descrevendo que eu tenho que deixar em negrito, não está errado? Porque pela ABNT, e aí a gente volta na norma, né, e eu digo assim, não, olha, pela ABNT, a gente tem que reforçar aqui o título, né, valorizá-lo. Então, pode ser em negrito, pode ser em itálico, ok? Então, você não está descrevendo que tem que ser em negrito. Está descrito lá que você tem que evidenciar o título. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pormenoridades, tá? A cada evento que a gente vai participar, o evento, geralmente, ele já envia o template, ele já envia o modelo, para que a gente normatize, né, o artigo, o resumo expandido, enfim, o resultado que ele quer, que esse evento quer, mas naquelas normas, tá? Só que essas normas, elas estão de acordo com as normas técnicas da ABNT, ok? Aqui maiores informações, esses slides também, né, eu os deixarei disponíveis lá para vocês, tá? Aqui citação e referência, aí eu trago o nome Julieta, para que vocês não se esqueçam que quando a gente cita, a gente tem que referenciar, ou seja, é esse amor eterno, tá? Jamais, não pode citar e deixar ali, ó, solto, né? Muitas vezes a gente cita e nem coloca o nome do autor na própria citação, né? Piorou, né? Porque a gente está tomando, né, para a gente, para o texto da gente, aquilo que não é da gente, nem a ideia, nem a escrita, ok? Então, guardem aí essa referência à literatura do William Shakespeare, ao Romeu e Julieta, onde eu citar no texto, depois eu tenho que referenciar, tá bom? É o amor perfeito aí, tá? É o casamento perfeito. Esse não tem divórcio de maneira alguma. Citou, referencia, ok? Inclusive, na parte de avaliação, a gente observa isso, tá? Quando a gente vai avaliar um texto, um artigo, um resumo, a gente observa se, a partir da citação, a pessoa, né, o pesquisador referenciou também, tá? E ao contrário também vale.
Não adianta colocar nas referências um monte, né, de autores, mas eles não estão contidos lá no texto, eles não estão contidos no projeto, no artigo. De que adianta, né? Referência é só aquilo que está citado, e vice-versa, ok? Vamos lá. Citação, então, né? É a menção em um texto de informação extraída de outra fonte. Material é o documento, né? Como eu tinha exemplificado para vocês. Um livro, um artigo, uma tese, uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso, uma lei, um decreto, enfim, né? Um manual técnico, ok? Com o objetivo de esclarecer, reforçar ou ilustrar o que se diz. Então, dentro daquela concepção, dentro daquela temática que a gente está trabalhando, né, de uma coerência, né, científica, epistemológica, de uma coerência, né, de pensamento que vocês estão construindo, vocês e os orientadores, vocês irão ilustrar, reforçar, né, o que vocês estão querendo descrever ali, analisar, verificar, ok? E existem duas formas de citar, né? Uma forma é a direta e a outra indireta. Pois bem, na citação direta, eu sempre tenho que colocar o sobrenome do autor, o ano da edição, né, desse documento, e a página, ok? E a citação entre aspas, tá? É só isso, professora? Não. Primeiro, vocês vão observar que quem convive comigo no dia a dia, eu guardo muito o sobrenome, né? Não é por acaso, né? A gente tem que guardar e referenciar, né? Citar, no caso, o sobrenome do autor, tá? Mas há algumas regras na citação direta, tá? Inclusive a questão da citação entre aspas, ok? Então, vamos lá. Eu tenho a citação direta, primeiramente, até 3 linhas, ok? E aqui vocês vão observar várias coisas. Primeiro, vocês observaram onde está o sobrenome do pesquisador, do sujeito que descreve isso? É o Vaz. Então, o sobrenome, Vaz. Um outro exemplo, se fosse um texto meu, André de Alcântara Ceriza, então eu utilizaria o último sobrenome, Ceriza, ok? E aqui tem o ano, né, que foi publicado, o ano da edição publicada que eu estou citando, e a referida página, ok? Sempre, professora, sempre, tá? É uma citação direta até 3 linhas. Mas o que é uma citação direta? Sabe aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V de vocês? Ah, não, vocês não fazem, oh, perdão. É aquele Ctrl+C, Ctrl+V, vocês trazem exatamente do jeito que está descrito. Então, vocês estão se apropriando da ideia e da escrita do autor, exatamente do jeito que está. Se eu for procurar o livro do Vaz, edição 2008, nesta página, eu irei encontrar exatamente esse texto, tá? Não mudou nada, 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 nenhuma palavra, nada. É a escrita do Vaz, a ideia do Vaz, tá? Ok? E outra coisa que vocês precisam notar. Então, vamos lá. Primeiro, tá entre aspas, professora, sim, até 3 linhas. Ah, mas aí foram quase 4. Sim, 3, 4, às vezes tem algumas, no meu caso aqui ficaram 4,
porque eu tive que colocar numa formatação de slides, tá? Mas uma formatação normal, né, textual, né, lá no Word, não vai aparecer desse jeito, tá? Vai aparecer até 3 linhas, tá? Ok. Às vezes, uma palavra pula para a 4ª linha. E como que eu faço? Continua assim, tá bom? Uma citação direta, entre aspas, ok? Outra coisa que eu preciso salientar aqui com vocês. Existe um espaçamento entre linhas, tá? Entre uma linha e outra, vocês percebem que há um espaçamento. Eu estou trabalhando aí com espaçamento de 1,5, 1,5, tá? Como quiserem. Vai depender também do template, do modelo, ok? Então, eu criei um modelo onde o espaçamento é 1,5, ok? Outra coisa, internet é uma palavra estrangeira, tá? Então, vocês vão perceber que também eu coloquei aí alguma ênfase de um diferencial para que denote que é uma palavra estrangeira, ok? Então, o que precisamos guardar? Até 3 linhas, entre aspas. Eu posso colocar, então, eu devo colocar o sobrenome, o ano e a página, tá? E respeitar essas questões de espaçamento. Mais alguma coisa? Sim. Tamanho de fonte. Geralmente a gente utiliza 12, né? Mas a gente vai verificar lá na norma, no template, no modelo. No caso, eu estou usando 12 aqui, né? O tamanho da fonte, mas a gente vai de acordo com o modelo, ok? Aqui um exemplo 2, vejam lá, eu retorno aonde estava, né, o sobrenome do autor, no final aí da frase, ok? E no caso, no segundo caso, no segundo exemplo, eu inicio, né, segundo Vaz. Vejam a modificação, aqui eu estou trabalhando com caixa alta, né, o sobrenome, e aqui não, tá? Somente a primeira letra, porque é nome próprio, ok? Depois eu coloco, né, entre parênteses, o ano e a página, tá? E aí eu tenho, entre aspas, a citação direta, ok? Até aí tudo bem? Tem perguntas? Andréia, Sim. é o Bica que está falando. Sim. Nesse seu segundo exemplo, internet não está em itálico. Foi engano ou é assim mesmo? Não, tem que estar em itálico também, tá bom? Sim. O único local que vocês não colocam em itálico quando for nas referências, ok? Então, se for um livro em inglês, ou em francês, ou em italiano, ou uma palavra também estrangeira, aí vocês não colocam. Aqui tem que colocar, ok? E o início, eu coloquei segundo, que é o mais comum, mas nós podemos iniciar essa frase de várias maneiras, tá? Isso também é um exercício de escrita científica, de acordo com como preconiza, como afirma, né? Enfim, existem várias maneiras de começar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pega um texto, todos os parágrafos, né, são iniciados assim, segundo, 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 então de acordo, de acordo, de acordo. E existem várias maneiras, tá? Conversem também com os orientadores e eles irão demonstrando aí as possibilidades de se construir, então, né, toda essa citação direta, né, ou indireta também, todas essas citações, de modo que o texto ele tem a coerência, a coesão e tem essa beleza da escrita científica, ok?
Tudo bem aqui, gente? Então, citação direta, até 3 linhas. Exemplo, no final da frase, o sobrenome, o ano e a página. Sempre, sempre. Entre aspas, sempre, sempre. Observar o tamanho da fonte e o espaçamento entre as linhas, ok? Vejam lá. Ou, no exemplo 2, iniciamos a frase com a citação já do autor, né? Quem é o autor? Vejam a modificação, vaza aqui, né? Caixa alta no final, e já aqui o sobrenome, e depois o ano e a página, ok? Muito bem. Aí, nós vamos trazer um outro tipo de citação direta. Professora, ultrapassou, né? A senhora falou até 3 linhas. Às vezes, nós temos aí uma palavra que, né, recai ali na linha número 4, a gente deixa ainda entre aspas. Mas e se passar disso? Passou de 3 linhas, né? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer um recuo, ok? Eu vou recuar 4 centímetros, tá? Sempre, sempre. Agora, se no texto, né, nas regras daquele determinado projeto, daquele determinado evento, solicitar um recuo maior ou menor, a gente vai de acordo com a regra. Mas a regra geral, sempre 4 centímetros, ok? Agora, notem o seguinte, olha lá, olha o espaçamento entre as linhas. É simples, né? Então, nós saímos de um espaçamento de 1,5, né? Que poderia ser de 1, que poderia ser de 2, enfim, depende muito da regra, da norma estabelecida. Eu estabeleci lá que era 1,5. E aqui? Aqui será simples, ok? E há também uma diminuição do tamanho da letra. Sempre, sempre. E qual é essa diminuição, professora? Vai depender do template, do modelo. Então, se você tem lá uma letra comum, um tamanho comum de 12, você pode ir para 11, você pode ir para 10, vai depender do modelo, ok? Tudo bem? E aí, vamos para o terceiro tipo de citação direta, que é o aponte, tá? Uma palavra latina significa, né, citado por, então é a citação da citação, ok? E aqui eu trago, né, o que é a citação da citação? Nossa, professor, eu estou lendo um texto, né, do professor Adriano, e ele está referenciando um autor conhecido da informática. Como é que eu faço? Então, você vai colocar, primeiramente, esse autor que ele está referenciando, ele está citando, né? E depois eu coloco ou acude ou citado por, e o sobrenome, o ano e a página, tá? Continua sendo uma citação direta, mas a gente não pode retirar, né, esse autor que está sendo citado, que está sendo referenciado pelo autor que nós estamos estudando, ok? Então, é isso que muda, tudo bem? Perguntas até aí? Então, só para a gente reforçar, o que é uma citação direta? Uma citação direta é quando eu me aproprio do texto e da ideia do autor, conforme está descrito no documento, seja ele lei, decreto, seja uma tese, seja uma dissertação, seja um livro, ele vem direto, é aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Porém, existem regras. Eu tenho que citar o sobrenome do autor, o ano e a página, tá? Se for até 3 linhas, aqui esse exemplo, válido, né?
sobrenome está ali, o ano e a página, ou eu posso começar também o texto, iniciar o texto, ali a frase, com, né, a citação, né, e o autor, ok? Entre aspas. Se for uma citação direta, maior do que 3 linhas, eu tenho que recuar, ok? Vai ficar exatamente assim no texto, tá? Eu também posso, aqui no caso, Fujita e Ruby, ele aparece no começo, né? Ele chama atenção para a citação direta, que será recuo, mas essa referência ao autor, o ano e a página, no caso aqui aos autores, também pode aparecer no próprio texto recuado, tá certo? Isso é possível. Depois, a citação direta PUD, a citação da citação, né? E aí a gente demonstra que tem que aparecer. Se o autor em questão que nós estamos estudando, ele referencia, ele cita o outro no seu texto, nós temos que trazer de onde vem essa ideia, porque não é uma ideia original do autor que nós estamos estudando. Esse autor se apropriou, né, da ideia de outro, por isso que nós colocamos. Esse é o pensamento que nós temos quando nós citamos, tá? De quem que é essa ideia? De quem que é essa escrita? Né? Sempre essa preocupação, né? Por quê? Porque é uma propriedade intelectual. Tudo bem? Vamos lá para o resumo da citação direta? Vamos lá. Primeiro, deve conter o ano de publicação e a página que o texto foi extraído. Sempre. Se você primeiro citar a frase entre aspas, a referência do autor deve apresentar-se na ordem, ok? Sobrenome, ano, página. Tá? Lembre-se, sobrenome do autor em caixa alta. Se você primeiro referenciar o autor para depois fazer a citação, use sobrenome, ano, número da página. Lembre-se, apenas a primeira letra do sobrenome em maiúscula. Se a citação tiver algum termo entre aspas, coloque-o entre aspas simples, já que a citação em si apresenta-se entre aspas duplas, ok? Maiores informações. Nós temos as normas técnicas da BNT, né? O Bica está nos avisando aqui que ele já possui. Bica, pode coloca no grupo, né? Sempre sofrem modificações, demora, né? Nós tivemos algumas modificações no ano passado, né? Nós temos também a nossa biblioteca, está disponível lá também, tá? E podemos chamar, inclusive, a Viviane só para reforçar já a norma técnica, tá? Revisar as normas técnicas referentes à citação e referência, ok? Então, assim, se apropriem, tá? Existem essas normas técnicas, tanto de citação quanto de referência, e eu trouxe para vocês o que é comum, tá? O que é comum, o que é necessário. Existem outras exceções? Com certeza, tá? Este aqui é o trivial, né? Essas 3 possibilidades de citação direta, ok? Citação direta e indireta, né? A indireta, e aqui eu leio, a indireta é sempre, sempre, sempre a ideia do autor, mas a escrita é nossa, ok? O que vai cair, então? A página. Eu tenho que colocar o sobrenome do autor, eu tenho que colocar o ano, mas eu não coloco a página. Por que eu coloco a página na citação direta? Porque eu estou trazendo um texto conforme está
referenciado, está citado, está descrito no texto original. Eu não posso sair disso, eu tenho que colocar a página, tá? Se a citação é direta, tem que ter página. Indireta, não. Porque a ideia do autor, mas, porém, entretanto, a escrita é de vocês. Se vocês pegarem e esquecerem, o avaliador, ele vai colocar para vocês que vocês fizeram uma citação indevida. Por quê? Porque se você não coloca a página, ele vai entender que você traz a ideia, mas o textual é vosso. Porém, se for uma citação direta, mas se vocês esqueceram, ele vai colocar como impróprio, uma citação imprópria, porque você está se apropriando também do texto, não somente da ideia, ok? É a única coisa que modifica? É a única coisa que modifica, tá? Aí já é construção textual, citação indireta, sobrenome do autor e ano. Pode começar, né, a frase, pode ser no final da frase, pode ser no meio da frase, mas tem que sempre citar o sobrenome do autor e o ano, ok? E aqui eu trago a referência, tá? É a relação detalhada de todas as obras consultadas durante a elaboração da tese ou dissertação, do artigo, do projeto, etc. Ok? Sempre tudo que eu cito, tá? Aí eu citei uma lei, ok? Não importa se foi citação direta ou indireta. Você citou, você precisa referenciar. Lembre-se lá do Romeu e da Julieta, ok? E aqui eu trago alguns modelos, tá? Então, por exemplo, Vaz, Conrado Adolfo. Colocamos, então, o sobrenome, né, caixa alta, vírgula, tá? E depois nós colocamos aí o nome e o primeiro sobrenome, né? Ou os nomes do Vaz, tá? Ok, tá errado? Não. Desde que esteja de acordo com o template, com a regra, com a norma, ok? Ponto. Depois eu tenho um título. O título principal é Google Marketing. Ele vem em negrito, ok? Ok. Depois eu tenho um subtítulo, esse não vem evidenciado, o guia definitivo do marketing digital. E também, mesmo constando várias palavras, né, estrangeiras, eu não faço nenhuma modificação. Por quê? Porque está na referência, ok? Se estiver no textual, né, nas citações, sempre. Citei alguma palavra estrangeira, eu modifico, tá? Agora, na referência, nunca, ok? Depois eu coloco a cidade ou, né, o estado, né, dessa editora, aonde foi editado, aonde foi publicado, depois o nome da editora e o ano, ok? Na segunda referência, eu continuo referenciando Vaz, mas de uma maneira um pouco diferenciada, tá? Eu trago o sobrenome dele, né, vírgula, só que eu não deixo os, né, nomes, tanto o primeiro quanto o segundo, evidenciados, tá? Eu não deixo por extenso, tá errado? Não, não está, tá? Depois, Google Marketing é o título principal. Ele veio evidenciado. Ele está em itálico, ok? Então, eu posso, dependendo do modelo, da regra, do template, deixá-lo em negrito, deixá-lo em itálico, né? Entre outras possibilidades, tá? O restante, tudo igual. Eu posso também colocar dessa maneira, tá? Vaz, Conrado Adolfo, e o ano
né, já aparece aí, ok? Sim. Depois Google Marketing, evidenciado aí em negrito, o restante tudo igual, tá? O que vai depender sempre do modelo, ok? Existem outras formas, professor? Sim. Aqui eu trago um exemplo de livro, tá? E mesmo um exemplo de livro vai depender o quê? Da norma estabelecida, ok? Então é isso, meu muito obrigada. E agora eu parto para as perguntas, ok? Fiquem à vontade. André, eu convidei o professor Rafael Garcia para participar, ele não está no grupo da IC, porque ele teve umas ideias de tentar desenvolver alguns projetos simples para ficar aspergindo, sei lá exatamente qual é o produto, se ele quiser falar e depois ele se pronuncia, e para fazer automatização dos dispersadores de álcool, né? Projetos básicos que eu acho que os alunos poderiam se envolver. Aí ele me perguntou se eu participaria, orientando alguma coisa. E aí eu chamei ele para esta reunião, porque tem edital aberto, né? Então, se ele quiser se pronunciar, ou se você quiser, se você puder dar só uma retomadinha rápida no edital, porque ele não estava no momento na reunião. Obrigado. Eu que agradeço, Bica. O Rafael, por gentileza. Bom dia, professor. Tudo bem? Pode abrir, fique à vontade. Rafael Paiva. Eu acho que ele está sem microfone, é isso, Bica? Então, vamos lá, tá? A qualquer momento que ele abrir o microfone, aí eu já passo a palavra para ele. Realmente, a gente tem esse edital, que é o 155, até hoje, eu não sei se vai sofrer aí, né, modificação, né, de data de submissão, voltado aí para a prevenção, né, pensando nessa pandemia no Covid-19, tá? Então, é um edital que a gente tem como trabalhar, ele, inclusive, é um edital de afunilamento, existe um edital do CONIF, né, fortíssimo, com fomento, com várias bolsas, né, e um dos crivos para se chegar a esse edital do CONIF é esse edital 155, tá? O que a gente pode desenvolver nesse edital? Pesquisa aplicada, extensão tecnológica, é aquela vivência já, né, da parte tecnológica, tanto na extensão quanto na pesquisa, de desenvolvimento de produto mesmo, tá? De equipamentos, enfim, de coisas palpáveis, né, que a população necessita urgentemente, né, num momento como esse de pandemia, ok? Então, assim, eu disponibilizo também no grupo, quem não estiver no grupo, por gentileza, né, solicite a entrada naquele grupo, e a gente vai, assim, expondo essas informações, tanto pelo Compesc, né, o professor Rafael está no Compesc conosco, faz parte do Compesc, como membro, e também nesses outros grupos, né, de iniciação científica, entre outros, ok? Então, vale a pena. Então, nós temos esse edital, nós temos edital de extensão também, que é o 154, temos vários editais de várias instituições, tá? Isso a gente disponibiliza para vocês. O que não falta é edital, tá? E, principalmente, valorizando essa questão de desenvolvimento de algo, tá? Para atender essas demandas sociais relativas, principalmente, à questão do Covid-19, tá? Aí, como o professor Bica colocou, né? O professor Rafael já possui, né? Alguns pensamentos, algumas ideias, inclusive já está pesquisando aí, né, alguns produtos, e aí quem tiver interesse, por favor, né, o procure, tá? Esse é o momento, tá? É o momento de vivenciar a pesquisa,
né? E especificamente nesses editais a pesquisa aplicada, tá? Vale ressaltar que pesquisa aplicada é isso, né? Quando a gente desenvolve algum produto, né, ou serviço tecnológico, seja mais com ênfase em extensão, ou seja mais com ênfase na pesquisa em si, né? É sempre uma pesquisa, mas que tenha esse caráter, né, de transformação para a sociedade, de desenvolver algo que seja necessário para a sociedade, ok? É uma demanda, tudo é importante, pesquisa pura é importante, pesquisa aplicada é importante, mas nesse momento específico, e com o nosso ethos, né, nosso caráter de desenvolvimento também de pesquisa aplicada, esse é um momento de crescimento, né, enquanto pesquisador e enquanto cidadão também, tá? Desenvolvendo algo que seja, assim, de ampla necessidade. Mais alguma coisa? Me coloca à disposição. Perguntas? Dos editais, da citação também, da referência. O que está digitando? Eu vou falar que é mais fácil. É assim, quando eu pego lá no Pergamo os arquivos da BNT, ele põe só, ele dá algumas páginas por vez, então gera um monte de arquivo. Eu vou juntar tudo num PDF só, que é a BNT do ano de 2018, se eu não me engano, é a revisão mais nova, inclusive eu usei na minha dissertação, tá? E aí eu ponho lá no grupo do WhatsApp para todo mundo. Perfeito, Bica, muito obrigada. Outra coisa também, o próprio template do projeto, né, e vocês vão perceber também do artigo, do modelo do CONICT que a gente vai disponibilizar também, já descreve o que espera, tá certo? Citação direta e indireta, vocês vão perceber que sempre, né, nós teremos mais ou menos as mesmas normas, tá? Então, assim, recuo, citação direta, a partir de 4 linhas, recuo, sempre 4 centímetros, ok? O que vai modificar? E se não modificar, aí cada orientador vai conversando com o seu orientando. Vamos supor, professora, não aparece lá quando do recuo, se eu estou em 12, se eu tenho que ir para 11 ou 10. Aí vai, né, dar orientação de cada orientador, sem problema algum, tá? Eu vou colocar, vamos colocar em 11? Então, vamos colocar em 11. Não, vamos colocar em 10. Vai depender também do modelo de fonte, né? Se a gente está trabalhando com Times New Roman, às vezes o 10 funciona, né? Se for outro, um Arial, às vezes fica muito pequeno. Então, vai depender dessas questões, mas sempre conversem com o orientador, tá? O que faltar na regra do template, no modelo do template, né, a gente vai pela coerência da ABNT, né, quer dizer, a gente não vai fugir das normas, pelo contrário, vai valorizá-las, mas se não tem na regra posta, a gente coloca ali o que for, né, coerente, então, com a ABNT, tá certo? Então, nós temos 2 modelos a seguir. Eu vou colocar para vocês, inclusive, o modelo de projeto, né, que os servidores desenvolvem, para vocês observarem que lá tem, né, toda a questão das regras, exemplos até, né, de referências, né, e o modelo do artigo do CONICT, do ano passado, tá? Também já vem, né, todo normatizado, né, o resumo quantos caracteres, o que vai colocar nos materiais, métodos, né, metodologia em si, como deve ser referenciado, tá? Então, eles trazem ali os modelinhos, tá? Isso ajuda muito, ok? Mais perguntas?
Uma coisa que eu gostaria de reforçar citação, né? Quando for citação direta ou indireta, né? Se for citação direta até 3 linhas ou indireta, a gente também vai de acordo com o modelo de estrutura da página. Vamos supor, geralmente a gente trabalha com justificado, tá? Agora, nas referências, a gente não faz justificado, tá? Não tem modelo nenhum, vamos colocar? Realmente, eu acho que fica mais bonitinho, né? Desenvolvido, assim, de uma maneira mais bonitinha. Mas, sempre alinhamento à esquerda, ok? Os referenciais são alinhados à esquerda, tá? Eles não ficam naquela conformidade do justificado que a gente está tão acostumado, ok? Ou de acordo com as regras estabelecidas pelo evento, pelo template, ok? Mas o comum é estar alinhado à esquerda. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Raquel tá. Isso. Bica também. Só um recadinho. Semana passada, um aluno falou comigo a respeito da gente ter cada professor ter um fórum e colocar as suas expertise. Ele queria ter mais informação sobre isso. Eu acho que ele é do primeiro semestre de mecatrônica. E eu estou fazendo umas experiências no Moodle para ver se dá certo. Tá? Aí eu vou passar, os professores que estão aqui já podem compartilhar essa informação. Eu vou fazer um texto, vou mandar no e-mail de todos os professores daí, porque o aluno fala, é um meio de interagir, né? Eu quero falar sobre Arduino, aí eu olho lá nos fóruns qual o professor que colocou lá que quer falar de Arduino e fico trocando mensagem com ele. Eu achei bacana a intenção do aluno e estou tentando viabilizar isso tecnicamente, tá? Era isso. Ótimo. A Luísa está pedindo também o modelo, né? Então, nós vamos mandar em todos os grupos nossos, tudo bem? Tá? O importante é isso. Só espera para eu ver se eu vou conseguir viabilizar. Estou fazendo teste com o Rafael, dando certo, eu já aviso. Certo. Mas aí, no caso, Bica, é da BNT, né? A gente pode estar enviando, tá? Mas também a gente manda o link da biblioteca também, tá? É no caso da BNT, né? O link também da biblioteca está lá disponível, tá? Tem ali 2 normas que são as mais conhecidas, né? O que a gente trouxe, e é importante ressaltar, é essa responsabilidade, essa ética que nós temos que ter, né? Com relação aos autores, ok? Você pode referenciá-los, você pode citá-los a todo momento, mas que isso seja feito de acordo, né? Por isso da importância, né, de se colocar ali o título, o ano, o autor, a edição, né? E demonstrando, assim, essa ética com relação àquilo que foi construído, é uma propriedade intelectual, né? Então, portanto, é uma propriedade do autor, então é um respeito, da mesma maneira as leis, ok? Então, assim, isso é determinante, tá? Quando nós avaliamos, aqui todos os professores também avaliam, nós observamos sempre essas 2 condições, forma e conteúdo,
tá? Então, isso é exercício, é exercício. Quantas vezes nós pegamos, está lá demonstrando que é uma citação direta, né? Ou o aluno diz, não, é uma citação indireta, porém, a gente observa lá no livro que é direta. Isso não pode acontecer, tá? A gente não pode se apropriar do texto, né? Além da ideia do texto do autor, sem deixar claro, né? Por isso existe a norma de que a gente realmente trouxe o texto do jeito que ele está na página, ok? E a referência também, tá? Lembrando, citou, referencie. Faça esse exercício com o orientador. Existem várias maneiras ali no próprio documento, tá? E a gente pode voltar, e a gente deve voltar a esse tipo de bate-papo, de referência e de citação, e a gente demonstrar aí, né, como que a gente faz, né, para verificar se tudo que a gente está citando, a gente está referenciando. Existem várias maneiras, a gente abre as duas páginas iguais, e depois vai revisando um a um. Eu, geralmente, utilizo o localizar, e coloco o sobrenome do autor, isso eu acho bem rápido. Você coloca localizar, coloca o sobrenome do autor, ele traz ali ao lado todas as referências que vocês fizeram no texto. Então, aí já fica bem evidenciado se o que você citou está nas referências bibliográficas, ok? Isso é sério e é um exercício que a gente precisa fazer em conjunto, tá? Tudo bem? Olha, foi um prazer estar convosco. Então, a semana que vem a gente vai falar sobre eventos científicos, tá? Vamos trabalhar um pouquinho esse modelo do CONICT como exemplo, ok? E das várias possibilidades. E já começarmos a nos preparar para 2 eventos, que eu imagino que serão virtuais, eu imagino, a gente não sabe, né? Seja virtual ou seja físico, o modelo também não vai mudar muito, né? A diferença vai ser a forma de comunicação que vai ser aí online, enfim, né? Mas o modelo não vai modificar, né? A estrutura científica não muda, tudo bem? Então, muito obrigada, viu, Rafael? Olha, eu estou à disposição de vocês, a qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo pelo celular, tá? Pelos grupos, qualquer dúvida, tá? E vamos nos preparar, então, para a semana que vem, tá? De conversarmos um pouquinho mais sobre a questão de eventos. O que é isso? O que nós vamos discutir? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como nos apresentarmos nesses eventos científicos, por meio de pôster ou por meio de comunicação oral, né? E a gente traz aqui alguns exemplos, os slides, ok? O que mais? A estrutura, né? Então, vamos trazer o exemplo do CONICT, né, que é o resumo expandido, como que está estruturado. E vocês vão observar, principalmente os alunos, né, como que tudo que a gente descreveu até agora, da semana passada e essa semana, vai ficar mais evidenciado. Em termos de citação, de índice, de template, de estrutura de projeto. Tá bom? Sempre às segundas, às 10 horas da manhã. Tá bom? Muito obrigada, tá? Um ótimo feriado para vocês, até amanhã, uma ótima semana, e o que precisarem, eu estou à disposição. Tchau, muito obrigada.